Já estou com o Dr. Sandro, hoje um dia muito importante para ele, principalmente ele que faz anos que está à frente do PROCON. E hoje nós estamos aí já comemorando 25 anos? Do PROCON não, do CDC, né? Do Código de Defesa do Consumidor. Isso. Mas você está à frente... Isso é aqui, ó, gente, isso aqui. Agora, você, Dr. Sandro, está à frente do PROCON há quantos anos? Nós estamos pelo 7º ano, né? São 2 mandatos, 2009 e agora o 7º ano. O ano que vem, se tudo correr bem, faz 8 daí. Mas com certeza. Agora, gente, nós temos um PROCON que é referência, na verdade. Eu me orgulho muito do PROCON que nós temos aqui na cidade. Antigamente, tinha um escritório, uma sala, praticamente, que ninguém falava do PROCON. Bem pelo contrário, a gente corria dele, né? E hoje, nós temos um PROCON tão maravilhoso, tão atuante e que deu tão certo. Que era o medo que o prefeito tinha até, né? Na verdade é o seguinte, o PROCON é um órgão de defesa do consumidor e uma das entidades mais respeitadas no Brasil. Essa marca PROCON. Então o que acontece? No Brasil são 800, no Paraná são 52. Então o que acontece? O município cria essa entidade, esse órgão de defesa do consumidor, e todos os municípios colocam o nome de PROCON, os estados colocam. Mas ele goza de muita credibilidade em todo o país porque ele atua mais ou menos no mesmo padrão de qualidade. Mas nós entendemos que existem alguns PROCONs ainda muito sem estrutura, muito desestruturado. O nosso PROCON até 2009, ele realmente não é culpa das pessoas que tocavam PROCON, mas que estavam à frente do PROCON, mas da própria administração não ter um olhar diferenciado para essa questão do exercício da cidadania, da promoção de defesa do consumidor. Entendeu? Então esse prefeito, que por acaso é um empresário, teve uma visão toda ao contrário, de que se esperaria de um empresário. Ele foi o que mais investiu no estado do Paraná na defesa do consumidor. E como é que ele fez isso? Ele deu toda a autonomia, independência para o PROCON atuar e depois, na ação continuada, ele transformou o PROCON numa secretaria. Então ele trouxe o PROCON nos níveis da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, dando a mesma potencialidade, mesma independência, autonomia para o nosso órgão de defesa do consumidor. Em decorrência disso, você tem um PROCON diferenciado, claro. O PROCON nosso ele conta hoje, desde 2011, com um posto avançado do juizado especial. O que significa isso? Que quando o consumidor não tinha uma resolução do seu problema, ele teria que pegar toda a documentação xerocada, levar no fórum e ingressar com uma nova ação. A partir do momento que tem um posto avançado dentro do PROCON, o que pode ser feito? O PROCON mesmo escaneia toda a documentação, o nosso advogado faz a ação para o consumidor, ele assina e daqui mesmo o PROCON é enviado para o juiz dar uma sentença naquele procedimento contra um fornecedor que não deu uma resolução no caso daquele consumidor. Então são ganhos enormes para a sociedade de Umuarama. Umuarama é uma cidade privilegiada realmente por ter todos esses investimentos, todo esse cuidado que se tem com a defesa do consumidor. Então de fato nós temos um dos melhores PROCONs do estado, eu me orgulho de estar à frente desse projeto. Claro que você não faz sozinho, você tem uma grande equipe por trás, né, que faz esse trabalho junto com a gente, que são os advogados, são os concursados, os nomeados e os nossos estagiários. São escolhas por você também, né? As pessoas. Exatamente, são pessoas que, claro, eles passam por um crivo da própria administração, para ver dessa questão de capacidade, dessa questão de comprometimento com o trabalho, e são aqui colocados no PROCON para prestar um grande serviço e relevante para toda a nossa sociedade. Verdade. Mas falando em PROCON, já que nós estamos falando, você esteve em viagem há pouco tempo. Teve um encontro dos dirigentes dos PROCONs, é isso? Exatamente. Tem as reuniões da Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, que é ligada ao Ministério da Justiça, e aí eles fazem essas reuniões. Cada 90 dias tem uma reunião. E nós, enquanto PROCON, nós sempre participamos pelo menos uma vez de uma reunião por ano. Porque nesse evento é discutido novas políticas de defesa do consumidor, a questão dos processos legislativos que estão tramitando na Câmara, no Senado, que diz respeito ao interesse do consumidor. Então a gente sempre está procurando participar para poder se atualizar, né? Até para promover o trabalho aqui no nosso órgão de defesa do consumidor, fincado nessas inovações, enfim. E a gente também divide as nossas experiências positivas aqui de Umuarama lá nessas reuniões também. Agora, nós que moramos numa cidade de 100 mil habitantes, você se depara com pessoas, com dirigentes de PROCON de cidades de 1 milhão de habitantes. Vamos imaginar assim, você, doutor Santos, que está num PROCON pequeno, vamos falar assim, você acha que você ainda deixa a desejar no teu PROCON com uma cidade grande ou não? Está tudo ok? Não, na verdade é o seguinte, o PROCON de Umuarama, eu sempre tive essa premissa. Eu acho que o Umuarama é, nas nossas vidas, da nossa sociedade umuramense, é a nossa capital número 1 do Brasil. Está na frente de Brasília e de Curitiba, inclusive. Então você tem que encarar o Umuarama não como uma cidade pequena, do interior, na divisa aqui, no interiorzão do Paraná, 600 quilômetros quase da capital, mas encarar que essa cidade ela pode ser, e como ela está fazendo, ser melhor que muitas cidades, trazer inovações até antes de algumas capitais.
Então, eu sempre vi dessa forma. Não é porque nós estamos no interior que nós podemos ter uma apresentadora da sua qualidade, que está aqui na nossa cidade, que agora, corrigindo pelo último censo, expectativa do IBGE, está com 108 mil habitantes. Mas eu acho que é o seguinte, a gente vai nesses locais e a gente se surpreende que o nosso PROCON, às vezes, está muito à frente de outros PROCONs, inclusive de capitais. Aqui, por exemplo, você tem um Fundo Municipal do Direito Difuso, que é o dinheiro resultado de aplicação de multas. Quando o fornecedor grande não cumpre a legislação, o PROCON aplica uma multa, em último estágio. Mas esse trabalho foi feito e o saldo do PROCON hoje é superior 4 vezes o Belém, do PROCON da capital, do estado do Pará, que é Belém. Algumas vezes que Florianópolis, cidades muito maiores, infinitamente. Belém tem quase 20 vezes a população de Umuarama, a capital do estado do Pará. O saldo de fundo do PROCON, que vai possibilitar a construção da nossa sede, é 4 vezes superior ao de Belém. Então, até ele se surpreende com a gente. Quer saber como é que é feito esse trabalho. Enfim, então, às vezes, nós vamos lá para aprender, mas vamos também passar algumas experiências positivas que nós fazemos aqui no PROCON de Umuarama. É uma troca de experiências. Sem dúvida. Mas sempre primando, você que é daqui de Umuarama, que mora em Umuarama, a cidade mais importante para nós é que tem que ser melhor é Umuarama. E ela corresponde justamente às nossas expectativas. A cidade vai muito bem em meio a uma crise vivida pelo nosso país. Nós sentimos minimamente essa crise, né? A gente vive aqui. E você verifica que grandes fornecedores encontraram o Umuarama no mapa, porque tinham dados importantes sobre o Umuarama, que daria retorno. E aí você tem as franquias, as grandes redes de farmácias, supermercados. Então é preciso encarar o Umuarama não como uma cidade do interior, uma cidade pequena, mas uma cidade que tem muito potencial e que os nossos filhos podem estudar aqui em Umuarama e poder desenvolver essa atividade aqui em Umuarama. Que eu acho que as famílias, infelizmente, não é sempre assim, mas deveriam nascer juntas e viver juntas até o fim da vida, né? Viverem juntas. Que eu acho que não tem patrimônio maior do que um presente maior do que você conviver com seu filho, com a sua filha, com seu pai, com sua mãe, todos os dias, né? Verdade, doutor Sandro. Verdade, você falou tudo. Oferece hoje essas condições da gente permanecer aqui. Verdade, tem aí o curso de medicina. Nós estamos falando de defesa do consumidor, já viajamos para outras. Mas com você, existe essa possibilidade, você é muito eclética, né? Nós aqui somos... Teu programa tem muito espaço e, enfim, ele é muito amplo, né? E é um programa da família Umuaramense, então a gente tem que debater o maior número de situações possíveis, né? Não, mas é verdade, por isso que eu gosto. De vez em quando a gente vem aqui, eu sempre falo, eu não ganho nada do PROCON para vir fazer matéria, bem pelo contrário, eu preciso, é uma necessidade que eu tenho de levar para vocês de casa, né, os nossos telespectadores, as informações do que acontece. E principalmente o PROCON sempre tem muitas informações, o que você deve cuidar, não cuidar, ou coisa parecida. Agora, doutor Sandro, falando do curso de medicina, é verdade, gente, a nossa cidade está crescendo, uma cidade de 100 e poucos mil habitantes, mas está crescendo, então me sinto orgulhosa de morar aqui nessa cidade. Mas e falando em PROCON, antes o prefeito teve que sair às pressas, conversamos com ele rapidamente, porque ele tinha uma viagem já marcadinha, então foi coisa rápida, mas daí eu falei para ele que eu tinha que conversar com o doutor Sandro, então a gente procura conversar um pouco mais. Você estava falando na abertura que vocês praticamente já conseguiram aí os 3 milhões para construir a nova sede. Eu gostaria, doutor Sandro, que você falasse de que forma que veio esses 3 milhões, para que as pessoas falem assim, não, está roubando o consumidor, né, dos empresários ou coisa parecida. Agora nós vamos esclarecer de onde que veio esse dinheiro e por que que veio. Na verdade é o seguinte, toda vez que o consumidor dá entrada num processo aqui no PROCON, uma reclamação, a gente tenta por pelo menos 3 formas resolver essa questão. Que é um telefonema que é feito para o fornecedor. Alguns fornecedores já têm um telefone exclusivo de PROCON, dentre elas as quais as operadoras de celular. Não tendo uma solução, o PROCON encaminha uma carta escrita, né, para o fornecedor buscar uma solução. Não tendo essa solução, vai para a audiência de conciliação. Aí ainda tem um contato daí pessoal para tentar buscar uma solução. Não havendo essa solução, o que acontece? O PROCON, com base no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, ele aplica uma sanção administrativa nessa empresa, que é uma multa que varia entre R$ 600 e R$ 7 milhões, né? E isso varia de acordo com o potencial financeiro da empresa, se é uma grande multinacional, se é um grande banco, né? Uma grande indústria de eletroeletrônicos. Quanto maior aquela questão, um desses objetivos da multa é a questão do caráter pedagógico e punitivo. Primeiro, ensinar que não deve infringir o código.
E o punitivo é punir efetivamente para ele sentir no bolso aquele desrespeito com aquele consumidor. Às vezes um idoso, uma pessoa que economiza dinheiro durante um tempo para comprar uma geladeira, compra esse produto, leva para casa, ele não funciona. A empresa leva para assistência e não entrega esse produto para o consumidor. Então aí ele tem que sofrer uma consequência, tem que sofrer uma sanção. E nós trabalhamos fortemente nisso, porque em 2010 o saldo da conta desse fundo era de R$10 mil, e durante esse período que nós estamos no PROCON, nós arrecadamos em torno de 3,5 milhões. Uns 500 mil foi investido em programas do próprio PROCON, de imóveis, modernização da sede. Esse dinheiro é exclusivo para isso, não pode ser gasto em outra coisa. Não pode gastar em outra secretaria. Exatamente, na defesa do consumidor. Então, o que acontece? Agora, o prefeito tinha esse objetivo, né, de fazer uma sede administrativa, tanto que com uma semana que nós estávamos no cargo em 2009, ele já transferiu o PROCON de uma sede de pouco mais de 80 metros quadrados para uma sede de 250 metros, alugada, que é onde nós funcionamos hoje, com estacionamento da população. Então, a visão dele era muito clara, nesse sentido de defender a população, de fazer uma defesa do consumidor de verdade, né, efetiva, e foi o que aconteceu. Então, a consequência disso é essa arrecadação extraordinária, já te disse, várias vezes mais que Belém do Pará, que Florianópolis, que outras cidades aqui do Paraná, talvez quase todas. E que vai possibilitar que se construa um prédio no centro da cidade, adequado às necessidades do consumidor, com mini auditório para o consumidor ter nós podemos levar nossas crianças da escola para ver um vídeo, para receber uma cartilha de ensinamento, para que a gente forme futuros cidadãos. Porque às vezes a pessoa pensa o seguinte, às vezes você não usa o serviço de saúde todo dia, mas às vezes você está na sua casa, vendo um telejornal e está recebendo uma informação sobre o direito do consumidor. Porque o consumo você faz durante 24 horas por dia. Às vezes você não se atenta, mas pelo café da manhã, você passou a noite dormindo num colchão com garantia de 10 anos, muitas vezes, né? Assistindo uma televisão. Enfim, tudo que você tem, a própria casa que você construiu tem uma garantia pelo menos de 5 anos. A roupa que você veste, o calçado, o carro, o combustível que você usa. Então, uma gama de coisas, durante o dia você faz diversas relações de consumo. Talvez você nem utilize um serviço de educação, de saúde, ou segurança pública também, ela é difusa, né? A própria presença da polícia numa região, você está utilizando esse serviço, está inibindo a ação de marginais, um exemplo. Mas a defesa do consumidor, ao lado também dessas questões tão pertinentes para a sociedade, você usa todo dia, durante todo o dia. Então, por isso que tem que ter essa visão, essa importância. Paraná, um estado dos mais ricos do Brasil, não tinha que ter 52 PROCONs. Nós temos 399 municípios. É possível você ter um PROCON, mesmo que seja com um estagiário, um computador conectado ao programa do PROCON estadual. Né? Tem todos os municípios, toda a prefeitura, com custo mínimo. Você precisa ter um PROCON com a estrutura de Moarama, mas nós temos cidades aqui na região, cidades importantes que não têm um PROCON. Né? E que seria interessante que os prefeitos tivessem essa visão que o Moacir teve, de reforçar a defesa do consumidor, investir nisso, porque você está investindo em cidadania. A questão do direito do consumidor, ele prestigia a questão do princípio da dignidade da pessoa humana. Tem muitas pessoas que são lesadas todos os dias. Nós temos financeira aqui, o Moarama, uma grande financeira, que não é de Moarama, mas é de fora, de São Paulo, mas tem escritório, que chega a cobrar juros do consumidor a 22% ao mês. Nossa, como é que você admite isso? Na realidade nós vemos hoje, nós estamos com taxa de juros aí, da Selic de 13,75, acredito, ao ano. Como é que você permite que alguém, então o PROCON está coibindo isso, o consumidor vem aqui, nós chamamos a empresa e exige que se tome uma providência, porque é um absurdo completo. Só que nós não podemos estar todo dia nessa empresa fiscalizando dia a dia. Mas o consumidor, a partir do momento que ele toma conhecimento por meio de comunicação do teu programa, por exemplo, ele vai poder fazer uma análise disso. Que juro também dá para pesquisar preço nos bancos, né? E às vezes a pessoa, para pagar uma conta vencida, ela se mete numa dívida muito maior, muito mais... Era melhor negociar aquela dívida para pagar em parcelas menores, né? Do que contrair uma nova dívida com juro astronômicos dessa forma. Então a defesa do consumidor é isso aí. É você pegar um idoso, defendê-lo, porque ele está na rua, vulnerável, hipossuficiente, intelectualmente, financeiramente. Então tem que ter um órgão de defesa do consumidor à altura para tentar defender. É claro que nós não podemos estar em todo lugar ao mesmo tempo, mas nós estamos com a porta aberta aqui, as portas abertas para o consumidor. Mas sempre tem alguém que denuncia. Exatamente. E o PROCON também, através da imprensa, ele se posiciona muito na mídia, e às vezes as pessoas não, muita mídia, mas tem que ter cada vez mais mídia. E a imprensa de Umuarama faz um trabalho em parceria com o PROCON, aí o seu programa, as outras emissoras de televisão, as rádios, jornais, sem pedir nada em troca, sem cobrar nada. Você entendeu?
Por isso que a defesa do consumidor tem que ser levada a sério, como é levado aqui no nosso município. E aí esse recurso que você falou dos 3 milhões é dinheiro das grandes operadoras de celular, dos bancos. Principalmente. Vamos dizer assim, numa linguagem mais simples, é uma transferência de renda das multinacionais para um órgão público municipal, que agora vai patrocinar a construção de uma sede adequada, pelo menos para os próximos 20 anos, nas necessidades dos nossos consumidores. Próximo da área central da cidade, onde vai ser construído, vai ser adquirido o imóvel. Já tem terreno, já foi... Mas não foi desapropriado ainda, então existe aí um procedimento. Mas o mais importante é o dinheiro que você tem para construir e a intenção de fazer, né? Então eu acho que é um grande ganho para a população. Isso foi anunciado hoje, na data de aniversário do CDC. Eu brinquei já com o outro entrevistador para dizer o seguinte: o CDC ele é para o PROCON e para a sociedade como um todo. Mas o PROCON que opera ele todo dia, tão importante para nós como esse microfone e essa câmera é para você. Sem essa ferramenta, praticamente impossível de operar a defesa do consumidor no Brasil. Então tem que ser muito comemorada. Realmente é uma lei brilhante, de fácil compreensão e que traz ali você, consumidor em geral, num pé de igualdade com o grande fornecedor, com a grande multinacional. Ela tem que respeitar o consumidor. Porque aqui existem vários dispositivos que efetivamente defendem o consumidor, que tratam o consumidor com supremacia em relação ao grande fornecedor. Bom, já conversei com o Dr. Sandro, ele deu o recado dele, porque hoje é um dia importante para ele, para nós também, humoramenses. O aniversário do PROCON, ele que está aí de 7 para o 8º ano, né, de 7º ao 8º ano já à frente do PROCON. Para nós é um orgulho muito grande ter ele, uma pessoa de respeito, uma pessoa séria e que, né, deu no que deu e está dando no que dá, e nós ficamos felizes com isso e eu só tenho que te agradecer. Para arrematar aquela pergunta anterior, você perguntou sobre os locais. Local, fornecedor local, que são os empresários locais, a gente tem um trabalho de muita parceria com os locais. Nós tínhamos uma questão, que é a questão do fornecedor local, nós criamos aqui um chamado núcleo de conciliação. Então, sempre que tem uma reclamação contra um fornecedor local, ele não vai para aquela tramitação tradicional do PROCON, com envio de cartas, etc, etc. O que nós fazemos? Muito rapidamente já é marcada uma audiência, onde eu sento e tento harmonizar, e 90% dos casos a gente consegue, o consumidor e o fornecedor local. Porque eu posso trazer o dono da empresa aqui de Moarama aqui no PROCON. E lá na questão de uma grande multinacional não tem como trazer. Eles mandam advogados de São Paulo, que contratam um de Porto Alegre, às vezes contratam um de Curitiba contrata um aqui. Então não tem diálogo, pessoa que possa decidir. Mas quando o fornecedor é da cidade, a gente chama, ele tem poder de decisão. Às vezes ele tem uma situação que ele perdeu o diálogo com aquele consumidor, o PROCON consegue restabelecer isso. Então fica bom para o consumidor, bom para o fornecedor. Porque a gente tem ainda como premissa a questão seguinte, que o fornecedor local, além da gente ter essa facilidade de acesso, a gente tem que respeitar a questão da geração de emprego e renda no município, né? Então você tem que ter um tratamento diferenciado e garantindo essa possibilidade de acesso, você também faz em parceria com a CIL, já fizemos vários treinamentos, nós já vamos palestrar nas empresas e nós estamos à disposição das empresas para palestrar, para explicar a defesa do consumidor, enfim, para que esse fornecedor em tempo algum seja punido pelo PROCON. Porque eu digo sempre, o objetivo do PROCON e do fornecedor é o mesmo, é satisfazer o consumidor. Que o cara o fornecedor às vezes investe um dinheiro grande em publicidade. O seu programa, por exemplo, tem grande audiência. Aí atrai esse fornecedor, o consumidor para a sua empresa, ele elege entre várias aquela empresa. Aí ele vai chegar lá e vai ser maltratado? Se tiver algum problema na roupa, no sapato, vai levar a ferro e fogo ou vai sentar com ele e tentar buscar uma solução? Até porque a lei exige isso. Você entendeu? Então a gente passa isso de forma muito positiva para o nosso fornecedor local, onde a gente tem acesso, e eles também vêm muito ao PROCON perguntar, tirar suas dúvidas. E a gente, nesses 7 anos, algumas empresas que eram um pouco arredia ao PROCON, infelizmente fecharam suas portas. As empresas que têm uma grande parceria com o PROCON, elas se mantêm, ampliam seus negócios, porque ela respeitando o PROCON, ela respeita também o consumidor. E o consumidor é que gera recurso para ele manter a sua família, seus funcionários, seu custo operacional. Então, respeitar o consumidor é o objetivo do PROCON e do fornecedor. Por isso que a gente tem esse pensamento. E por isso que dá certo. Por isso que funciona. Por isso que funciona. E é verdade, doutor Sandro, quero agradecer, já tem o pessoal já esperando você aí também, né, para entrevistá-lo, porque hoje é um dia especial para você. Eu quero agradecer o teu carinho e tua atenção mais uma vez com o programa Nossa Casa. O dia especial é para todo mundo. Eu acho que não é do meu, não, mas é da população inteira, do país inteiro. Hoje está sendo muito comemorado, porque realmente é um grande avanço. Você imagina se nós passássemos esse
período de consumo de massa, que agora está diminuindo um pouquinho por razões óbvias, né? Óbvias. Sem um código desse, de defesa do consumidor. Como é que teria sido a vida desses consumidores, né? Onde se comprou muito aparelho de celular, muita televisão, muita geladeira, muita casa. Enfim, talvez ele já existia, e que bom que existia esse Código de Defesa do Consumidor para poder patrocinar a defesa dos consumidores. Eu agradeço a presença sua aqui, nesse dia também, além de outros dias que você vem, né? Mas hoje, claro, você não poderia faltar também, porque você também é parceira desse projeto, do PROCON. E dizer para a população de Umuarama que em breve nós vamos construir aqui um verdadeiro palácio para os consumidores. Né? Não é ostentação, mas é que para o consumidor e para o servidor público de carreira tem que ter o que há de melhor. E é isso que eu faço aqui. Mesmo nessa estrutura antiga, a gente oferece bons equipamentos, um excelente ambiente de trabalho para os consumidores, para os nossos servidores e para os nossos consumidores. Então nós vamos ter o que há de melhor e, se Deus quiser, nós vamos construir essa sede e deixar aí para a população de Umuarama e, sobretudo, um legado para provar que as coisas podem ser melhores, que podem ser diferentes e que o Umuarama, mesmo estando no interior do estado, bem distante da capital, pode estar muito avançada em relação a muitas outras cidades bem maiores que ela, porque tem uma grande gente, um grande povo, uma grande administração pública. Que Jesus abençoe você grandemente. Amém, muito obrigado.